essa dinâmica de chegar lá e pagar mais alto para os primeiros, tal, isso não é único exclusivamente de Belo Monte, isso é uma prática comum em todos esses tipos de obra. E a mesma coisa a cooptação das lideranças, né? Isso aqui, numa obra de um túnel aqui em São Paulo, seja em Belo Monte, essa prática é exatamente a mesma, né? E é importante frisar que essa é uma prática cada vez mais constante das grandes construtoras brasileiras, Camargo Correia, Andrade Gutierrez e Odebrecht. Elas estão patrocinando esse tipo de genocídio. É bom frisar isso. Sim. Então, elas na Luz, no Real Parque, em Belo Monte. É esse o link que tem. Acho que também, antes de falar do encontro... talvez vocês vão falar do Tapajós, quando falar do encontro ou não. Tem um rio aqui muito próximo também, aqui, que é na região de Santarém, termina aqui, que já tem um projeto de 5 hidrelétricas para ele, né, que é o rio Tapajós. Já o governo achar que Belo Monte já está ganho, então eles já começaram a atacar. E já começaram com aquele mesmo papo, né? Já está no plano, não tem mais como voltar, o Brasil precisa, se não tiver essas hidrelétricas, você vai faltar energia, aquele velho terrorismo que o Estado sempre usa para ir passando como trator tudo que ele quer. E para a Amazônia, basicamente, o governo tem isso, né? Grandes obras, mineração, são projetos de hidrelétricas, e não só para a Amazônia brasileira, como o governo brasileiro, através do IRSA, o BNDES financia obras de hidrelétricas no Peru, na Bolívia, estradas para escoar a produção de soja brasileira, ultrapassando terras indígenas da Bolívia ou do Peru, para escoar para o Pacífico. Então, tem todo um plano de desenvolvimento dessa região aqui, via a hegemonia brasileira nessa região, que tem esse planejamento de hidrelétricas, de grandes estradas, afetando populações tradicionais, indígenas, e desrespeito a toda essa galera. Como que está? Eles falaram que teve uma imprensa junto, né? Como que está a ação, a mídia regional? Vocês viram alguma coisa lá? Estão ajudando a divulgar? Como é que está? Ou está do lado do governo? Como é que está a situação da mídia? Lá em Altamira tem esse cara que é o Rui, que foi uma das pessoas que recebeu a gente, que ele é o assessor de imprensa do movimento Xingu Vivo para Sempre. Ele que acompanha toda vez que vai Rede TV, que vai Bandeirantes, que vai qualquer coisa que vai lá, Folha de São Paulo, ele vai e acompanha e mostra os lugares para entrevistar e tal. Então, de um lado, sim, tem gente lá do tipo fazendo a denúncia. De outro lado, não depende dele que venha a Folha, que venha a Globo. E aí acaba acontecendo que bem comum, assim, vem, sei lá, a Rede TV, por exemplo, que foi lá, fez uma reportagem bem grande. Aí o Rui mostrou para eles as pessoas afetadas, fizeram eles entrevistarem o pessoal que tá sofrendo com a usina e tal. Na hora de vir a edição, eles mostram o que eles querem. Assim, essa reportagem da Rede TV é especialmente curiosa. Tem uma passagem que o Wildo Sauer está falando bem da usina de Belo Monte. Você chegou a ver isso, Thiago? É assustador. Assim, o Wildo Sauer é uma pessoa que a gente sabe que é um militante contra a usina. A gente já viu ele dando seminários falando contra. Eles fizeram uma edição de tal forma que parece que ele está falando bem. Assim. Bom, primeiro eu queria fazer uma pergunta para a moça aqui. É que ela mudou de roupa, você não está reconhecendo. Não, da porcentagem que vai ficar no Pará, quantas são, assim, só para de energia? Então, não se tem números exatos ainda, mas estima-se que 30% da energia produzida por Belo Monte vai ficar no Pará para a utilização das mineradoras. Quem vai utilizar essa energia são as mineradoras. Tá. Não é só, também não sei por que não implantam energia eólica, sendo que tem um projeto bom para isso. É isso que eu queria que a gente conversasse um pouco, porque assim, o que a gente vê, né, dentro do discurso sustentável, de sustentabilidade, e a gente vê manifestações artísticas, políticas nesse sentido, de buscar alternativas para o desenvolvimento. Não é que nós, né, somos contra o desenvolvimento daquela região, não é isso. Mas procurar formas outras, né, de fonte de energia. E existe pesquisa para isso hoje. Ai, minha lente. Espera aí. Para hoje, né, hoje em dia tem esse tipo de pesquisa. Por quê
que vocês acham que os interesses que movem, para mim não ficou muito claro, o investimento numa hidrelétrica. E eu estava vendo um estudo das universidades federais, de alguns professores que se movimentaram, de que, economicamente falando, né, já que esse é o discurso do governo federal, não vai ter grande, né, não sei se isso é certo, não vai ter grande devolutiva, digamos assim. E por quê? Por que você tem um barulho enorme, né, diante dessa construção? E por que o governo federal insiste? Que interesses que estão movidos aí para que essa usina seja construída? Posso né? responder essa pergunta? Para quem quiser responder. Então, vou falar duas coisas, certo? O primeiro, você falou sobre o desenvolvimento. Eu queria falar sobre isso. Depois, sobre os interesses envolvidos. Então, sobre desenvolvimento, acho que a principal coisa que a gente aprendeu indo para Altamira, indo para fazer nessa viagem toda, é que essa construção toda é de muito pouco interesse para o povo da Amazônia. O tipo de desenvolvimento que a usina traz para a cidade de Altamira, de forma alguma é interessante para os moradores de Altamira. Assim. Eu fiquei algum tempo em Altamira, eu não lembro de ter visto alguém feliz com a vinda da usina. Fora, obviamente, quem está trabalhando na usina e está ganhando um bom salário, é o que eu falei, você teve aumento do número e a população vê isso na pele, é muito claro. Assim, até ano passado, eles podiam andar na rua de noite tranquilamente, agora eles têm que ter medo de estupro, ter medo de assalto, etc. Quer dizer, esse tipo de desenvolvimento é muito claro para quem está lá que não há interesse nisso. Isso para quem mora em Altamira. Para a região da Amazônia, mesma história. Você tem uma usina lá que vai produzir um monte de energia, sendo que você poderia ter alguma solução que resolvesse melhor a questão da Amazônia. Então, o que a gente ouviu algumas pessoas falando, o Dom Erwin, o Lúcio Flávio, que foi um jornalista que a gente conheceu também, conversou bastante, é fazendo essa crítica assim, do nosso papel enquanto colonizador da Amazônia. A gente vai, atribui um papel da Amazônia, a gente vai, estuda os rios da Amazônia e vê, olha só o potencial energético que tem esses rios, e fala, agora o papel da Amazônia vai ser fornecer energia para o resto do país. Existe muito pouco interesse em qual que vai ser o desenvolvimento da Amazônia, de fato. O que se tem interesse é que se desenvolva o país enquanto um país, e a Amazônia vai só cumprir um papel com relação a isso. Então, isso é a primeira coisa que eu vejo com relação ao desenvolvimento. Então, esse projeto se preocupa muito pouco com o desenvolvimento de fato da Amazônia e de Altamira especificamente. Está muito mais preocupado com o desenvolvimento nacional. E esse desenvolvimento que a gente já criticou aqui. Não precisava ser assim, podia ser outra forma de desenvolvimento. Mas é esse mesmo desenvolvimento que a gente vem... É o mesmo desenvolvimento que faz tirar as pessoas do Pinheirinhos ou ou construir obras da Copa. É esse tipo de desenvolvimento que a gente está falando. Sobre os interesses, até... sei lá, que está sendo gravado e tal. Eu não posso falar isso com categoria, eu estou dando um palpite, um chute. Eu não tenho nenhuma informação além do que vocês têm. Mas me parece que o que está acontecendo aqui é um pagamento de campanha. A Camargo Correia, a Odebrecht são empresas gigantescas que financiaram tanto a campanha do PSDB quanto do PT, e a gente está falando de uma obra de 30 bilhões de reais. Quem que vai controlar quantos sacos de cimento vão ser usados numa obra desse tamanho? Quem que vai controlar quantos vigas de ferro vão ser usados nessa obra? A gente não está falando de uma obra que... Quem que vai fazer essa auditoria? Quem vai fazer uma auditoria de 30 bilhões de reais? É muito dinheiro, é muito interesse por trás. Então, até não sei aqui como que vai ser essa divulgação. Mas, assim, sendo bastante franco, é o que me parece que está acontecendo. Que você tem interesse de grandes, enormes companhias como a Camargo Correia e a Odebrecht, e não só delas. Você tem o interesse político de serem essas as empresas que financiam as campanhas e até sendo bastante justo aqui. Elas não financiaram só a campanha do PT, financiaram do PSDB também. Eles não são bobos, eles são muito grandes. Eles financiam quem ganhar melhor, saca?